Fala pessoal, massa de palpites para mais um dia de palpites esportivos e vamos começar esta quinta-feira, dia 5 de outubro, com a conferência da Liga Europa, onde temos o grupo A com a equipe do Klasvik da Ilhas Faróis enfrentando a equipe do Lille da França. Dos últimos 5 jogos disputados pela equipe do Klasvik, empatou uma, perdeu uma e venceu 3. Atualmente a equipe do Klasvik do grupo A é a terceira colocada com 0 pontos ganhos. Já a equipe do Lille, dos últimos 5 jogos disputados, empatou uma, perdeu uma e venceu 3. Atualmente a equipe do Lille é a primeira colocada com 3 pontos ganhos. Melhor opção para esse confronto: vamos de fora, Lille para vencer. Liga Europa, grupo C, temos a equipe do Ares do Chipre enfrentando a equipe do Rangers da Escócia. Dos últimos 5 jogos disputados pela equipe do Ares, perdeu 2, empatou 2 e venceu 1. Atualmente a equipe do Ares é a terceira colocada do grupo C com 0 pontos ganhos. Já a equipe do Rangers, nos últimos 5 jogos disputados, venceu 4 e perdeu 1. Atualmente a equipe do Rangers é a segunda colocada com 3 pontos ganhos. Melhor opção para esse confronto: vamos de fora, Rangers para vencer. Liga Europa, grupo C, temos a equipe do Real Betis da Espanha enfrentando a equipe do Sparta Praga da República Tcheca. Dos últimos 5 jogos disputados pela equipe do Real Betis, perdeu 2, empatou 2 e venceu 1. Atualmente a equipe do Real Betis é a quarta colocada com 0 pontos ganhos. Já a equipe do Sparta Praga, dos últimos 5 jogos disputados, empatou 1 e venceu 4. Atualmente a equipe do Sparta Praga é a primeira colocada com 3 pontos ganhos. Melhor opção para esse confronto: vamos de casa, Real Betis para vencer. Liga Europa, grupo B, temos a equipe do Olympique de Marseille enfrentando a equipe do Brighton da Inglaterra. Dos últimos 5 jogos disputados pela equipe do Olympique de Marseille, empatou 3 e perdeu 2. Atualmente a equipe do Olympique de Marseille do grupo B é a segunda colocada com 1 ponto ganho. Já a equipe do Brighton, dos últimos 5 jogos disputados, perdeu 3 e venceu 2. Atualmente a equipe do Brighton é a quarta colocada com 0 pontos ganhos. Melhor opção para esse confronto: vamos de uma dupla chance. Vamos deixar esse jogo aberto, casa, fora. Liga Europa, grupo D, temos a equipe do Sport de Portugal enfrentando a equipe do Atalanta da Itália. Dos últimos 5 jogos disputados pela equipe do Sport, empatou 1 e venceu 4. Atualmente a equipe do Sport é a segunda colocada do grupo D com 3 pontos ganhos. Já a equipe do Atalanta, dos últimos 5 jogos disputados, perdeu 1, empatou 1 e venceu 3. Atualmente a equipe do Atalanta é a primeira colocada com 3 pontos ganhos. Melhor opção para esse confronto: vamos de uma dupla chance. Vamos deixar esse jogo aberto, sendo que haja um vencedor, casa, fora. Conferência da Liga Europa, grupo F, temos a equipe da Fiorentina da Itália enfrentando a equipe do Ferencváros da Hungria. Dos últimos 5 jogos disputados pela equipe da Fiorentina, empatou 2 e venceu 3. Atualmente a equipe da Fiorentina é a segunda colocada com 1 ponto ganho. Já a equipe do Ferencváros, dos últimos 5 jogos disputados, venceu todas suas 5 partidas. A equipe do Ferencváros do grupo F é a primeira colocada com 3 pontos ganhos. Melhor opção para esse confronto: vamos de casa, Fiorentina para vencer. Conferência da Liga Europa, grupo H, temos a equipe do Trabzon da Eslováquia enfrentando a equipe do Fenerbahçe da Turquia. Dos últimos 5 jogos disputados pela equipe do Trabzon, empatou 1, perdeu 1 e venceu 3. Atualmente a equipe do Trabzon é a quarta colocada com 0 pontos ganhos. Já a equipe da Fenerbahçe, nos últimos 5 jogos disputados, venceu todas as suas 5 partidas. A equipe do Fenerbahçe do grupo H é a segunda colocada com 3 pontos ganhos. Dos últimos 2 jogos disputados entre as duas equipes, houve uma vitória para a equipe do Trabzon e uma vitória para a equipe do Fenerbahçe. Melhor opção para esse confronto: vamos de fora,
Fenerbahçe para vencer. Liga Europa, Grupo G, temos a equipe da Roma, da Itália, enfrentando a equipe do Servette, da Suíça. Dos últimos 5 jogos disputados pela equipe da Roma, empatou uma, perdeu uma e venceu 3. Atualmente a equipe da Roma é a segunda colocada do Grupo G, com 3 pontos ganhos. Já a equipe do Servette, dos últimos 5 jogos disputados, perdeu 2, empatou uma e venceu 2. Atualmente a equipe do Servette é a quarta colocada, com 0 pontos ganhos. Melhor opção para esse confronto, vamos de casa. Roma para vencer. Liga Europa, Grupo E, temos a equipe do Liverpool da Inglaterra, enfrentando a equipe do Gilloense da Bélgica. Dos últimos 5 jogos disputados pela equipe do Liverpool, perdeu uma e venceu 4. Atualmente a equipe do Liverpool do Grupo E é a primeira colocada com 3 pontos ganhos. Já a equipe do Gilloense, dos últimos 5 jogos disputados, empatou uma, perdeu uma e venceu 3. Atualmente a equipe do Gilloense é a terceira colocada com 1 ponto ganho. Melhor opção para esse confronto, vamos de 2 opções: casa, Liverpool para vencer ou partida acima de 2,5. Europa, Grupo F, temos a equipe do Villarreal da Espanha enfrentando a equipe do Rennes da França. Dos últimos 5 jogos disputados pela equipe do Villarreal, empatou 2, perdeu 2 e venceu 1. Atualmente a equipe do Villarreal é a terceira colocada com 0 pontos ganhos. Já a equipe do Rennes, do Grupo F, é a primeira colocada do grupo com 3 pontos ganhos. Dos últimos 5 jogos disputados, empatou 3 e venceu 2. Melhor opção para esse confronto, vamos de partida de gols. Partida acima de 1,5. Campeonato Brasileiro da Série B, temos a equipe da Chapecoense enfrentando a equipe do ABC. Dos últimos 5 jogos disputados pela equipe da Chapecoense, perdeu uma e empatou 4. Atualmente a equipe da Chapecoense é a 17ª colocada com 29 pontos ganhos. Já a equipe do ABC, dos últimos 5 jogos disputados, empatou uma, perdeu 3 e venceu uma. Atualmente a equipe do ABC é a 20ª colocada com 19 pontos ganhos. Dos últimos 5 confrontos entre as duas equipes, houve 2 vitórias para a equipe da Chapecoense, 1 empate e 2 vitórias para a equipe do ABC. Melhor opção para esse confronto, vamos de casa. Chapecoense para vencer. Copa Libertadores, temos a equipe do Palmeiras enfrentando a equipe do Boca Juniors. O primeiro confronto dessas duas equipes ficou no empate de 0-0. Dos últimos 5 jogos disputados pela equipe do Palmeiras, empatou 2, perdeu 2 e venceu 1. Já dos últimos 5 jogos disputados pela equipe do Boca Juniors, empatou 2, perdeu 2 e venceu 1. Atualmente, esses times se confrontaram por 5 vezes, sendo que 1 vitória ficou para a equipe do Palmeiras, 3 empates e 1 vitória para a equipe do Boca Juniors. Melhor opção para esse confronto, vamos de casa. Palmeiras para vencer. Bilhetes pronto com as seguintes sugestões: Travana vs Fenerbahçe, fora. Fenerbahçe para vencer. Fiorentina vs Carlos, casa. Fiorentina para vencer. Klaksvik vs Lille, fora. Lille para vencer. Aires vs Rangers, fora. Rangers para vencer. Real Betis vs Sparta Praga, casa. Real Betis para vencer. Roma vs Servette, casa. Roma para vencer. Liverpool vs Gilloense, casa. Liverpool para vencer. Palmeiras vs Boca Juniors, casa. Palmeiras para vencer. Chapecoense vs ABC, casa. Chapecoense para vencer.